Boa tarde a todos e a todas, claro. Gostava de começar por agradecer o convite que me foi feito para estar hoje aqui. Foi-nos lançado um desafio com uma questão que eu agora anotei, mas que estou com um bocadinho de dificuldade a conseguir vê-la aqui nas minhas condições, que era se vale a pena realmente pensarmos na integração das tecnologias digitais, as tecnologias móveis nas escolas portuguesas. Essa foi a questão de partida lançada pelo Dr. José Moura Carvalho. Posso desde já responder, e aliás, como veem pelo título da minha apresentação, eu acho que sim, e até vos posso devolver uma questão: será que podemos não usar? Pronto, este é o ponto de partida da minha apresentação. Por isso, eu vou-me centrar em dois aspectos. Um primeiro, as apps, e a utilização das apps no ensino, as aplicações, e depois a componente dos jogos, não é? Aprender através da utilização de jogos. Começando, desde já, por tomarmos todos um bocadinho de consciência, quem é que são os nossos alunos, não é? E creio que todos nós vamos apercebendo que eles estão sempre conectados, ou à web ou aos amigos. Não é? E daí haver toda esta designação de geração neta, as várias nomenclaturas têm sido utilizadas, polegar, screenagers, para dar evidência à utilização dos jogos, os nativos digitais, o Homo sapiens, como o facto de eles nunca estarem muito parados no mesmo sítio a ver a mesma coisa, constantemente a mudar, e ainda os superficiais, com o Nicholas Carr. E este é realmente o tipo de alunos que nós temos, e deduzo que todos passem por esta situação. Quando estamos nas aulas, é difícil manter a atenção destes alunos. Se a pessoa optar por uma situação de aula expositiva, é muito difícil tê-los atentos o tempo todo. E por isso, eu também nas minhas aulas vou introduzir as apps, não é? Eu tenho aulas de 3 horas, por conseguinte, tenho que alternar, como podem imaginar, não é? Por muito interessante que seja o conteúdo que está a ser apresentado, custa muito seguir um professor durante 3 horas, obviamente. Bom, e então vou começar pela primeira parte, que são as apps. Bom, conseguem ver, não é? A forma como eu entendo podemos utilizar estas aplicações tem a ver com 3 eixos que vão ser importantes no processo de ensino-aprendizagem. Um primeiro que tem a ver com a representação do conhecimento, em que nós podemos tirar partido de vários tipos de apresentações, não é? Hoje em dia temos apps muito interessantes, com facilidade podemos fazer apresentações mais agradáveis, podemos fazer uma representação com nuvens de palavras, ou então contar histórias. Sim, também, isto é assim, esta representação é utilizada não só pelo professor, mas também na perspectiva dos alunos, não é? E então temos o digital storytelling, o caso usarmos a banda desenhada, a utilização também dos mapas de conceitos e mapas conceituais. São alguns dos aspectos importantes dos podcasts também. Por um lado, então, representar o conhecimento. Por outro lado, considero importante o sondar e testar até durante o processo da própria aula, em que a pessoa está a falar de alguns assuntos, ou então sondando dentro que aqueles também sabem, à partida sobre determinado assunto, e depois testar, utilizando muitas vezes os quizzes, que eles respondem rapidamente e voltam novamente a estar com atenção na aula. Porque já tenho utilizado estas abordagens para motivá-los mais um bocadinho. E depois temos um outro aspecto que é o desafiar a aprender. E aqui nós podemos usar flashcards, que são os cartões de estudos digitais, podemos tirar partido do QR Code, geocaching, a realidade aumentada, os jogos, o trabalho em grupo, utilizando a monitorização também online, o conceito também de gamificação, gamificar algumas atividades na escola. E toda esta estrutura, não é, que eu vos aqui apresento, estas sugestões, estão relacionadas com um livro que estive a organizar e que vai ser publicado agora pela Direção-Geral de Educação, onde estão representadas 27 aplicações. Por isso, todo aquele esquema que eu mostrei previamente encontram aqui exemplos de aplicações, de apps que podem utilizar com os vossos alunos, e tivemos o cuidado de utilizar ou dar exemplos para diferentes sistemas operativos. Então, pondo este aspecto como introdutório, vou passar então à componente dos jogos na aprendizagem. Este conceito de Games-Based Learning, toda a aprendizagem centrada nos jogos, os jogos têm vindo a ser trabalhados já há vários anos, por vários
estudiosos que os comentam, analisam e todos vão reconhecendo as vantagens que há na aprendizagem com os jogos. Em particular, porque eu agora vou falar também um bocadinho da investigação que tenho realizado, o Paul Guy, com esta frase, que os bons jogos integram bons princípios de aprendizagem, esteve na origem de um projeto que eu desenvolvi, que está agora numa fase, eu e a minha equipa de trabalho, que está agora na fase de conclusão. Por um lado, este aspecto, a importância que tem os jogos na aprendizagem e o facto de ter também bons princípios de aprendizagem associados aos jogos, e é por isso que os alunos aprendem, e é por isso que não desistem do jogo, não é? Porque a persistência é um aspecto importante nestes jogos. Em 2010, na altura em que submeti o projeto, fizemos algum estudo e apercebi-me que era na altura em que os alunos tinham os portáteis. Que os alunos não estavam a levar os portáteis para a escola, porque era pesado, mas levavam o telemóvel, não é? Na altura mais telemóvel, não tanto smartphone. Ou os tablets ainda nem tanto, mas o telemóvel estavam a utilizar. E então, ao conceber os jogos, pensei que teria que ser criar jogos para os alunos, mas com uma componente mobile learning. Não é? Por isso, estes dois aspectos, nesta altura, foram determinantes. E assim, com um projeto intitulado dos jogos às atividades interativas para mobile learning, nós abrangemos 4 níveis do ensino. Pronto, e tínhamos estas questões de base. Que tipos de jogos preferem os alunos? Então recolhemos dados do segundo ciclo ao ensino superior. Que princípios de aprendizagem, segundo Paul Guy, não é, estão integrados nos jogos que os alunos jogam? E depois, que princípios de aprendizagem se podem aplicar nos jogos para dispositivos móveis? Porque alguns dos jogos que eles estavam a jogar são jogos bastante complexos, não é? E por isso não dá assim tão bem para se envolver. Nós então criamos 4 jogos, nesta altura já estão prontos. Pronto, podemos utilizar a nomenclatura mais convencional atual, que são os Serious Games. E então temos, para o segundo ciclo, 1910, a implantação da República. Para o ensino secundário, temos os Maias. E depois vou falar um bocadinho sobre cada um deles. Para o terceiro ciclo do ensino secundário, temos um jogo de matemática, o Tempoli. E para o ensino superior, o Connecting, que eu desenvolvi para os meus alunos. Bom, a primeira fase do projeto foi feito um survey, um questionário foi passado online, foi realizado online. A população, por isso como já mencionei, do segundo ciclo do ensino superior, os respondentes, nós tivemos 3.214 estudantes que responderam, mas nem todos, embora o questionário dissesse se jogam, eles responderam, mas não jogavam. E por isso a amostra foi constituída por 2.333 jogadores. Por isso, tínhamos o cuidado de termos perto de 500 respondentes por cada nível de ensino para considerarmos uma amostra bastante razoável. Não é? O que não deixou também de ser curioso, como vocês sabem, normalmente os jogos são sempre muito mais jogados por alunos do sexo masculino que do sexo feminino, mas o que se tem vindo a verificar é que elas têm vindo a jogar muito mais. Não é? E por isso, veem que as respostas, 55% de género masculino e 45% de género feminino, acabam por se aproximar. Eu vou só agora, muito sucintamente, apresentar só alguns dados e depois passo para os jogos. Por isso, em média, o número de horas que eles nos indicaram que jogavam oscilam entre as 4 horas,2 até às 7 horas. E como vemos que jogam mais, são os alunos do ensino secundário, seguidos pelo terceiro ciclo. E são eles que continuam sempre a jogar mais, não é? Mais que elas. Algumas preferências por género, por isso, em relação à duração, elas gostam de partidas rápidas, 30 segundos a 2 minutos, e eles gostam normalmente de partidas longas, até aos 45 minutos. Elas preferem jogar sozinhas, mas depois contam os seus feitos nas redes sociais, e eles preferem os jogos multiplayer. Em relação às temáticas, elas gostam de cuidar de outros, no caso, por exemplo, do pool, não é? A personalização de avatares ou espaços, e também os tipos de jogo é o puzzle. Por exemplo, o pool, Subway Surfers, o Super Mario, Sims, Stardoll, Candy Crush, Angry Birds, Bubbles, Fruit Ninja. Eles gostam de futebol e com algum tipo de violência, não é? Temos o GTA, o Counter-Strike, o Call of Duty, o League of Legends,
o PES, que é o Pro Evolution Soccer, o Football Manager, FIFA, Minecraft. Pronto, são alguns que eles mais jogam. Questionámos também se eles gostariam de ter jogos para aprender nas suas disciplinas, para além de gostarem de jogar nos tempos livres, se gostariam de aprender através de jogos. Alguma sensibilidade? Teriam alguma ideia o que é que serão as respostas? É que muitas coisas que eu investigo, eles gostam das coisas, por exemplo, o telemóvel, para falar com os amigos, para mandar mensagens, mas não era para estudar. Isto aqui há uns anos era isso que eles diziam. O telemóvel para estudar, não, nem pensar. Mas depois, uma pessoa mostrando como podem aprender, eles gostam. Bom, a resposta ganhou sim. Querem ver os resultados, acho que são bastante indicadores do que os nossos alunos podem esperar, não é? 80 do segundo ciclo ao ensino secundário e 78 pontos no ensino superior, o que também não deixou de ser interessante. Algumas preferências que eles têm, gostam que tenha muitos níveis no jogo, e daí as partidas serem rápidas, e poder melhorar a pontuação e o grau de dificuldade moderado. Pronto, estes também foram aspectos que tivemos em atenção na construção dos jogos que fizemos. Por isso, globalmente, muitos destes jogos já mencionei anteriormente, por isso, depois de identificados, reparem que nós tínhamos muitos jogos, por cada ciclo chegámos a ter 170 jogos, não é? Por isso, depois realmente selecionámos os 5 mais jogados. A segunda fase passámos a analisar estes jogos que eles mais jogavam e depois a identificação dos princípios de aprendizagem de Plowdy. Feito isto, passámos depois a identificar alguns aspectos que considerámos importantes para os nossos jogos. O espaço de ação, que tinha que ver com o contexto de aprendizagem, não é? Por exemplo, o caso da implantação da República, vamos usar imagens da época e por isso vão ver que os cenários são todos nos tons relativamente escuros, num acastanhado, etc. Temos o avatar, normalmente há o avatar lá, a personagem com quem o aluno, o jogador, se vai identificar ou a quem vai ajudar. Temos as missões e tarefas bastantes, que é para os motivar, que não sejam muito morosas. O feedback que vamos dando constantemente, e daí se eles têm pontos que podem depois comprar coisas, aceder a outros níveis, etc. E a interação social. Eu pus aqui a interação social, que nós temos, de certo modo, utilizamos o leaderboard, porque é uma coisa que os fascina, saber quem vai à frente no jogo, não é? Porque nós o que criamos são turmas, por isso cada professor pode criar a sua turma, e por isso os alunos dentro da sua turma veem quem vai à frente. Reparem, se tiverem 300 alunos a jogar online, é muito difícil que alguém apareça nos 5 primeiros lugares. Tivemos o cuidado de só são visíveis os 5 primeiros alunos, que é para aqueles que ficam sempre para baixo, não é? Não toda a gente diz, olha, aquele está sempre em baixo, ou é o penúltimo sempre. E por isso não quisemos isso, não é? Tivemos esse cuidado, e por isso vêm-se os 5 primeiros e cada um sabe a posição que tem na turma, não é? Eu depois vou mostrar. Bom, e então a concepção dos 4 jogos, já mencionaste, já indiquei quais eram, a equipa é multidisciplinar, são Serious Games. O aluno começa por ter que se inscrever na turma que o professor vai indicar, para ele jogar, e o professor designar a turma como está conveniente. O professor tem que o aceitar, senão ele não consegue jogar, não é? Esta é uma condição. E depois o professor consegue acompanhar o jogo que o aluno está a fazer, que etapa já desenvolveu, que pontos esteve, por isso está a ser bem sucedido ou não no jogo. Isto é um exemplo de como é que se podem registar, não é? O professor coloca o seu nome, a password, registra-se automaticamente, tem entrada no sistema e a partir daí cria as suas turmas. Os alunos que nós vemos é algo deste género, não é? Por isso o aluno registra-se com um número ou com um nome e o professor aceita ou rejeita. Não é? Sabe a lista, pode haver outras pessoas que estejam a inscrever e se a pessoa não quiser dar acesso, não dá. Pronto. Então, passando um bocadinho ao 1910, a implantação da República, aqui o aluno vai se identificar com um jornalista que vai reportar o que é que se passou desde 1890 até 1911. Pronto, ao longo destes anos todos, há várias atividades que ele vai ter que fazer, por isso, há este menu que vocês veem, não é? Consoante ele vai fazendo determinado percurso, passa a ver a etapa onde ele se encontra. Pronto, tudo vai começar com uma chamada telefónica para começar a recolher as primeiras informações. Eu não sei muito bem, eu gostava de mostrar, por isso eu tenho exemplos para os 4 jogos, não sei se gostariam de ver, se têm preferência por ver algum deles,
Hã? 2 minutos para ver o jogo? 2 minutos que eu tenho para falar? Bom, eu posso não mostrar o jogo. Pronto, ou deixo para o fim se quiserem depois ver. Pronto. Isto são vários exemplos. Tenho pena porque tem alguma graça. Pronto, há aqui toda uma série de diálogos, há o regicídio. Pronto, há uma parte que é importante no jogo que é o bloco de notas. O bloco de notas permite que o aluno, tudo que vai resolvendo, vai ficando registado. Não é? A ideia é que utiliza isto para escrever as notícias, mas tem este bloco de notas que permite depois estar sempre a rever estes apontamentos. Não é? Por isso que tudo... Muito obrigada. Pronto, está bem. Então, neste caso, em relação a este jogo ainda, como eu já vos disse, o aluno identifica-se e vai estar a auxiliar o jornalista e ele vai recebendo o dinheiro, não é? Consoante o trabalho que faz. Ali que se virem, gostaria que revisse o artigo porque a pontuação não deve ter sido muito boa, não é? Por isso eles vão tendo feedback consoante o que vão realizando. Por outro lado, também muda o real, passa para escudo, não é? Por isso há toda esta informação que vai ser dando aos alunos, mesmo na forma como o jornalista está a ser pago. E então, se pudermos ver um bocadinho, eu paro aqui esta apresentação e depois estas coisas demoram um bocadinho. Bom, eu espero que tenham tido a password certa. Pois é, assim não vai dar. Oh. Por que está a demorar tanto? Pois, acho tanto. Olha, que isto é mau assim. Bom, pode ser na password, eu acho que tinha testado, mas ser uma maiúscula, é por isso que ele agora não estava. Espera então. Hã? Não. Ligação, sim, não faz mal. Sim, não preciso ter. Não preciso ter. Mas não faz mal, não preciso. Mas não preciso. Bom, se não conseguir, eu passo depois para o outro, mas eles estavam a funcionar. As coisas que acontecem. Este tinha alguma graça, a parte inicial, porque há o telefone que está a tocar, é preciso, o aluno está sempre a interagir com a aplicação. Pronto. Não vou continuar e depois mostro o outro, espero que ele já consiga mostrar em condições. Bom, o tempo, então, como eu mencionei, é para o ensino da matemática, os polinómios, a ideia foi associar tempo e polinómios. Então, temos aqui as opções, são estas, jogar, o aluno, aparece ali Pedro, pronto, vocês aqui é só registarem-se, porque aqui este funciona de uma forma um bocadinho diferente. O aluno registra-se e joga no seu espaço. Porque aqui, a pessoa que é responsável por este jogo não queria que os alunos fossem pontuados e acompanhem resultados uns com os outros. Para evitar a competição, não verem isto, ele queria que eles aprendessem matemática, o gosto pela matemática, e daí criar uma série de medalhas que eles podem obter consoante a rapidez, os níveis que vão obtendo, etc. Pronto, então isto está organizado da seguinte forma, há 3 áreas, não é? Cada uma delas com 25 níveis, com 10 exercícios cada. Há 250 desafios que eles têm que fazer. Por isso, são 10 exercícios para o acesso à porta da madeira, 10 para o exercício à porta de pedra e 5 para metal. Pronto, o aspecto é este, e eu este tenho um pequeno vídeo. Espero que, pronto, estas coisas funcionavam, acho. Pronto, mas espero que sim, que funcione. Pronto, ele está sem som neste momento. Ele tem o som, mas o sistema em que foi gravado não captou. Há aqui um tutorial inicial que
foi a doutoranda que fez o vídeo, e por isso ela conhece, acabou por acelerar custa um bocadinho a ler, mas o aluno lê isto à velocidade, ao ritmo que quiser. Pronto, acabou o tutorial e agora passa a jogar. Por isso, estas chaves vão sendo abertas à medida que ele vai avançando no jogo e depois de estarem abertas ele pode repetir as vezes que quiser. Se repararem, notem a parte de baixo, não é? Por isso conta o tempo que ele demora a fazer cada jogada, o nível, por isso está no nível 1, sala 6, não é? Por isso há 10 para cada nível e o número de jogadas. Tá? Movimento das peças. Pronto, depois quando considera que está certo, coloca, e pronto, isto dá-lhe acesso a outro exercício. Pronto, eu acho que vou parar este, senão não vos mostro estas coisas. Isto também agora são vários exercícios para os níveis todos. Pronto, como eu vos tinha falado, há várias medalhas que vão sendo atribuídas ao jogador, que é uma parte que eles também gostam de colecionar e avançar nas medalhas. Depois, mas foi aqui considerado que era muito importante que eles próprios criassem polinómios. E então, na opção extra, é o modo criativo, em que eles submetem, os alunos podem submeter eles próprios polinómios no sistema. Em relação aos maias, aqui não é propriamente uma análise da obra Os Maias. Como sabemos, muitos dos alunos não estão a ler as obras, leem os resumos, não é? E claro que isso nunca dá um conhecimento adequado. Para jogarem este jogo, eles têm que saber todos os pormenores, já vão perceber porquê. Por isso, eles têm mesmo que ler a obra. Há aqui um objetivo, que eles têm uma caderneta que vão completando com todas as personagens e os locais afetos à obra Os Maias. Por isso, há uma área de treino, que tem 330 questões, escolha múltipla, e a área de desafio, que são as mesmas questões das de treino, mais outras, não é? E daí as 448 questões, foi muita imaginação, podem crer. Por isso, depois na área de desafio, os alunos podem optar pelo amador, experiente ou especialista, consoante. Estando no especialista, eles acabam muito mais depressa o jogo, conseguem completar muito mais depressa os cromos, porque como são as questões mais difíceis, sempre que eles acertam, recebem muito mais cromos. Bom, como é que este funciona? Tem a área de treino, desafio e a caderneta. Na área de treino, por isso nós temos 7 episódios e que eles devem começar por aqui, porque têm que ter dinheiro para passar a parte do desafio, para comprar a entrada no desafio. O amador, especialista e experiente há um pagamento inicial. Pode motivar a trabalhar um bocadinho no treino. Isto aqui está aqui um exemplo. Não é? Por exemplo, temos na área de treino quem foi João da Ega, de quem foi João da Ega, desculpem, colega em Coimbra, temos estas opções, pronto, o aluno assinala a resposta, respondeu corretamente, não é? Vemos ali o A. De qualquer forma, se o aluno errar, ele dá um feedback, pronto, ele sabe que está errado ou está certo porque também lhe aparece em baixo, por isso a resposta é assinalada à cor e a informação surge em baixo. Se ele errou, é-lhe dado um feedback só para dar a resposta correta. Se ele acertou, então dá-se mais informação. Partimos deste pressuposto. Um aluno que pouco sabe, não está tão interessado, basta o mais básico, não é, para avançar um bocadinho. O que ele já sabia, por isso posso-lhe dar uma informação mais complementar, que será até um aluno mais interessado. Quanto mais informação tiver, mais hipóteses tem de responder tudo direitinho. Pronto. No desafio, isto é o tipo, quem quer ser milionário. Temos aqui os graus de dificuldade. É que me estão a mandar. Tenho que acabar. Pronto, isto era a caderneta. Só vos vou dar uma pequena explicação como é o meu connecting e depois termino. Pronto, a ideia aqui do connecting, eu tenho uma unidade curricular que se chama Processos de Comunicação e Educação, e então a ideia foi, é um extraterrestre que vem à Terra, foi incumbido de perceber como é que os humanos, os terrestres, comunicam, e então incumbiram de vir à Terra. Então ele tem uma facilidade que nós não temos, viaja no tempo. Ele viaja no tempo, foi à pré-história, começa na pré-história e tem 82 imagens que vai precisar de ajuda para as perceber bem. Pronto. E a ideia é à volta disto. Os alunos têm que ajudar, por isso eles começam por escolher a turma, por isso temos duas opções sempre.
o Cronos primeiro, por isso essa sequência cronológica, e depois o zapping temático, em que no zapping temático vamos olhar para aspectos da comunicação, mas fazendo uma travessia muito mais rápida, com base em aspectos... Pronto. O aspecto gráfico era este. Eu tenho imensa pena não vos poder mostrar agora, mas se alguém quiser no final, eu disponibilizo, tenho tempo, posso deixar ver. Pronto. Vai desbloqueando cada um destes pontos e acessa à informação que temos a isto. O aluno tem algum tempo, ele pode optar por ler informação ou não ler informação, e depois tem que escolher de 6 palavras 3 que estão corretas e recebe rapidamente o feedback. No zapping temático tem este aspecto, ele só acede ao zapping temático quando termina o Cronos, enquanto não fizer aquela sequência não pode vir para esta, porque achamos que não faz sentido, mas depois aqui pode escolher na ordem que quiser. Cada um dos zappings não tem uma ordem pré-definida. Pronto, eu tenho este aspecto, por isso é baseado mais em imagens, é muito mais rápido este depois de completar. Pronto, isto é o aspecto que tem no leaderboard as pontuações que eles podem ver. Como eu vos tinha falado há um bocadinho, por isso cada um deles em baixo sabe a posição em que está. Eu tive uma aluna que entrou no jogo e disse: professor, eu estava no lugar 49, eu não podia estar no 49. Eu queria ir para o primeiro, mas fiquei no segundo, que houve uma colega que deve ter acertado tudo e eu não consegui competir com ela. Mas, pronto, há este certificado. Pronto, então deixo-vos aqui com uma pequena informação. Para quem gostar de participar, querem enviando-nos a comunicação, até ao dia 14 de fevereiro, o dia dos namorados, para não esquecerem, se querem mandar a vossa comunicação e depois participar em maio na Universidade de Coimbra. Muito obrigada, desculpem lá que me esqueci um bocadinho.